Alô, eu sou o Lucas e vou dizer o indizível nesse queridíssimo século XXI. Eu acho que eu mudei de ideia. Eu andei pensando um pouco e observando, o que o pessoal comenta por aqui e devo dizer, por mais que eu tenha feito piada com isso no trailer do canal, eu já não vejo mais o tal do BookTok e os best-sellers por uma lente tão negativa quanto antes. Eu, inclusive, para não falar sem propriedade, ainda fui atrás de um livro citado nas listas de BookTok e gostei. Achei bem divertido, se chama The House Across the Lake, do Riley Sager. Tem lá os seus clichês, mas cara, se alguém disser que o livro é mal escrito ou que a história não é bem elaborada, tá mentindo, não acredite. A bem da verdade, com os best-sellers eu nunca tive grandes problemas. Trazem as pessoas para o mundo dos livros, fazem com que elas leiam, calhamaços às vezes, e se sintam leitoras. E isso ninguém vai tirar desses livros. Mas por que eu mudei levemente de ideia sobre o BookTok e até sobre o BookTube um pouco também? Bom, recentemente eu fiz 30 anos de idade. Pois é, a crise bateu cedo por aqui e com isso eu fiquei propenso a grandiosas reflexões sobre de onde vim, aonde vou e onde é que me encontro no momento presente. Eu mudei de ideia sobre a recomendação frenética da compra de livros e livros com objetos de fetiche? Não, my case holds in court. Eu mudei de ideia sobre os valores que esse tipo de abordagem promove, com as suas gigantescas prateleiras coloridas e sinopses e arquétipos repetidos. Não. Agora eu mudei de ideia sobre a triste realidade da mídia que vende sexo disfarçado de amor para meninas adolescentes. Também não, e isso definitivamente me preocupa, apesar de acontecer desde que o rei do rock nasceu. Mas sobre o que eu mudei de ideia então? Bom, na verdade eu mudei de ideia sobre o valor desse espaço, sobre o quanto isso impacta as pessoas na economia da influência, que a gente vive. Para os fins dessa discussão, nós podemos dividir aqui as pessoas em dois grupos. As pessoas que cresceram com livros em casa e as que não. Simples assim. Nisso, eu posso retomar um ponto famoso do Jean Baudrillard em sua Sociedade do Consumo, sobre a verdadeira diferença entre o rico e o pobre. Esse, o pobre, vê o dinheiro como fim, como objeto, o que fica bastante evidente em gêneros musicais tipo funk, rap, em que a posse representa também uma ascensão social e a consequente libertação através dos meios, por exemplo. Já aquele, o tal do rico, enxerga o dinheiro como ferramenta, como meio. E falando em moda, o tal do estilo old money agora dá uma mostra bastante visual disso. É uma redução bastante simples, mas que ilustra bem a diferença entre ter um livro e ler um livro. Daí começa a minha rusga com todas as estantes coloridas e também com as vintage marrom, tá? Eu sei. Mas por que eu retomo esse ponto aqui? Ora as bolas, porque como é que quem não teve livros em casa vai se encantar pela leitura? Ins keiner Internet social media. Eu mesmo, que praticamente nunca tive redes sociais, como falei nesse vídeo aqui, já tive sim muito tempo perdido em redes sociais, muitas tristezas advindas delas e muitos desejos e mudanças suscitados a partir delas, seja por bem ou por mal, Eu sou sim bastante influenciável, não se engane. E acontece que ter todo um universo, de pequenas e pequenos leitores falando sobre livros que, querendo ou não, trazem sua contemporaneidade, a contemporaneidade da experiência dessas pessoinhas que leem para essa ação tão arcaica que é a leitura. Isso é muito importante. É através de um livro citado em um jogo de videogame que alguém se interessa por uma leitura, ou do livro recomendado por uma personagem em uma série que a leitura se torna tangível, tátil na vida de muitas pessoas. Eu mesmo só fui ter interesse em aprender idiomas e ler clássicos porque eu joguei um jogo horrível sobre a Divina Comédia, o tal do Dante's Inferno, lá pelos meus 14 anos de idade. Eu acho que eu falo disso nesse vídeo. Então não cabe a nós aqui, seja lá quem esse nós possa ser, dizer que um livro vale mais do que um BookTok no caso, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Nós fomos da era da cultura oral, à era da escrita, à era da TV, ao streaming e agora à era dos tweets e shorts. E todas essas formas ainda estão aqui, e a leitura não só permanece, como voltou a crescer como nunca. A comunicação e as ideias comunicadas mudam, isso é evidente, mas no seu cerne, quão diferente é uma história de amor na Grécia e uma em Nova York?
quão mais importante é um protagonista X do que um protagonista Y. Isso tudo são histórias novas e maravilhosamente iguais para pessoas completamente iguais em tempos diferentes. E isso é maravilhoso. Esse é o prazer de ser humano e compartilhar histórias, né? Numa nota um pouco mais pessoal, até a guisa, né, de fechamento ou meia-culpa, assim, da minha parte, um ano atrás eu perdi minha afilhada para depressão. Ela lia muito, desde mangás, né, a romances, best-sellers com CEOs sarados, como ela gostava de tirar sarro, e por aí vai. E é claro que eu, como bom, né, padrinho leitor, assim, até conversava com ela sobre, ia atrás de alguns mangás recomendados e tudo mais, mas eu não consigo me perguntar se eu teria entendido melhor o que ela sentia se eu tivesse descido da minha soberana arrogância e simplesmente lido um livro sobre uma menina que gosta de ler e que se apaixona por um bad boy chamado Noah e por aí vai. Não foi o que eu fiz agora, porque, né, não vinha ao caso, já era tarde demais, mas eu fui lá e li um livro que ao menos fosse num gênero que me interessa, que é um thriller, esse livro que eu falei, que é bastante clichêzoide, tem filme fazendo, né, paródia dessa ideia da mulher que bebe vinho olhando a casa do outro lado, não sei o quê, mas enfim, e foi uma boa experiência, não tem como dizer que não. Eu me desculpo, né, pela digressão ali, mas eu sempre me pergunto se eu seria capaz de um dia entender o sofrimento de uma filha se eu me prendesse para sempre nessa masmorra das grandes leituras e da grandiosa literatura com L maiúsculo, né? E é um exemplo exagerado, mas vale lembrar que o Grande Sertão, com toda a sua grandeza e todo o seu sertão, deriva de um movimento considerado decadente, né, por muitos, e o próprio narrar o sertão não era lá algo sempre tão bem visto, né, como objeto de admiração, dados os preconceitos da época e que em grande parte ainda existem, né? Quem lê um best-seller ama e sofre como quem lê Proust. A diferença é que essa pessoa provavelmente não se acha melhor que ninguém por isso, né? E se comove, né, também tão genuinamente, que corre pro TikTok dizer muitas vezes melhor do que muitos acadêmicos das letras e a milhões de outras pessoas que a leitura também pode ser transformadora. E se isso não tem lugar no mundo, para o mundo, porque eu quero descer, cara. Mas aqui tem um ponto. Quanto mais a leitura se torna estetizada, né, e principalmente essa estética se associa a uma cultura feminina, de meninas nas redes sociais, mais a sociedade se afasta dela. E por que será, não é? Ora, quanto mais feminina a leitura, menos nós estamos prontos para legitimá-la. Mas como a sociedade ainda não chegou à loucura de invalidar a importância da leitura, ainda, nós propagamos a ideia equivocada de que o que essas meninas leem não é literatura, o que elas ouvem não é música, o que elas gostam não tem qualidade. Eu não nego todos os males, né, mercantis da hipersexualização e do consumo que algumas dessas interações com a leitura, com a arte, né, a música, a mídia no geral podem ter, mas deslegitimá-los como objetos possíveis de contemplação é um desrespeito. Querendo ou não, o futebol ainda consiste de 20 pessoas correndo atrás de uma bola e ninguém pensa menos do esporte ou sente menos comoção na Copa do Mundo por causa disso. O argumento é que sim, você pode encontrar o sublime no cotidiano, no banal, no entretenimento. Isso é fato e, muito além disso, isso é arte. Porém, todavia, entretanto, somente buscar esse sublime num produto é que é o problema. E se você deslegitima, né, um dos poucos espaços que uma menina, e aqui na verdade eu falo dos jovens no geral, né, que eles têm para entrar em contato com o pensamento crítico, será que eles poderão um dia chegar lá? Assim, eu, sendo otimista, eu acredito que sim, mas que nada deveria ser tão difícil, né? Portanto, leia o que te faz feliz e muito mais do que nunca. Divirta-se lendo. Compartilhe as capas coloridas nas prateleiras e faça da leitura toda a sua identidade, se isso é o que te ajuda a lidar com o mundo. Ainda é melhor do que os adolescentes que fazem do cigarro ou da rebeldia sem causa a sua identidade. A gente sai no lucro, né? Então, de um lado, cabe dar tempo a quem precisa de tempo e espaço para que se desenvolvam, né, sem perpetuar preconceitos vazios aí que não vão nos levar a lugar nenhum, falando bem a verdade. Mas agora, também vamos falar sério. Se você sentir a vida passando e tiver aí há décadas tentando encontrar grandiosas lições de vida na citação do Walter Benjamin que aparece num romance adolescente ou num quadrinho do Batman, aí talvez já valha mais a pena você se desafiar um pouquinho e ler O Pobre do Filósofo no original. E não se preocupe, eu não garanto que ninguém, mas garanto que eu não vou te julgar se você não conseguir de primeira, e mais do que isso, garanto que eu vou estar aqui para conversar com você sobre o livro e sobre as suas ideias, se você quiser ou precisar. E você, de qual canto que você veio, né? De uma biblioteca na família, de uma professora que te incentivou, de um vídeo que te deu vontade de ler?
Me conta um pouco da sua história aqui nos comentários, porque um sonho meu é normalizar a ideia de que pode um dia não importar tanto de onde a gente veio, mas sim onde é que a gente gostaria de chegar. Eu quero te agradecer também pela sua audiência, pelo seu like, se você gostou do vídeo, e pela sua inscrição, se quiser ver mais vídeos como esse. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre a parte ruim disso tudo, né, com o consumismo desvairado, mas eu espero que a mensagem boa prevaleça, beleza? O vídeo vai aparecer na tela final, você me lê em algumlucas.com. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui. Tchau!